Ser trans é uma coisa que com certeza não vem com manual de instruções. Ninguém ensina pra gente o que a gente precisa fazer, porque não tem um jeito certo de se viver a vida. Mas eu quero conversar com você algumas coisas que eu aprendi como um homem trans nesses 22 anos de vida que eu tenho e alguns anos já tendo transicionado. E eu adoraria compartilhar isso com você. Então, se você gosta desse assunto, vamos comigo. Opa, eu sou o Tomás. Pega aí seu café, sua água, seu leite, sua cerveja, o que você tiver aí para beber e vamos comigo nessa conversa que eu acredito que vai ser bem legal. Acho que eu já posso começar esse vídeo. Tenho que deixar claro aqui que a minha vivência trans é diferente da vivência trans de uma pessoa transmasculina, que é diferente de uma pessoa não binária, que é diferente de uma mulher trans. A comunidade trans não é um tipo de ser trans, não existe isso, e é importante também dizer que, além dessas características de identidade de gênero, outras características influenciam na vivência trans, como cor de pele, dinheiro, classe social, região onde você mora, lugar onde você cresceu, etc. A sua vivência pode ser parecida com a minha? Pode, mas não vamos botar nada como regra aqui, tá? Só um papo pra gente conversar. Então, pega aí seu café, sua água e bora lá. A primeira coisa que eu entendi foi que ser você mesmo e mostrar quem você é pro mundo é uma parada que você tem que enfrentar algumas coisas que são bem desafiadoras. Principalmente se, no meu caso, né, eu venho de uma família religiosa, então, penso tanto de coisa que eu tive que enfrentar, tanto aqui quanto aqui, então não é muito fácil. E eu costumo pensar que o primeiro desafio que você passa é em você entender quem você é. E por que eu digo isso? Porque até eu entender quem eu era realmente, eu tive que sofrer um bocado, sabe? Não me culpo tanto, porque quando a gente é mais jovem, a gente acaba reproduzindo muito dos discursos que nossos pais falam pra gente, né? E isso é bem ruim, na real. Isso é ruim pra gente mesmo, porque a gente acaba se achando, pelo menos, eu me achava muito inferior. Você é uma pessoa que não se enquadrava no padrão de gênero feminino, que era o que eu achava que eu me identificava. Eu tinha que ser aquilo, né? Já que era o que todo mundo esperava de mim. Sendo que depois que você entende que você não precisa ser o que as pessoas esperam de você, muita coisa na sua vida melhora. Muita coisa. E não só nessa área de sexualidade ou gênero, na real em tudo. Na sua vida pessoal, trabalho, estudo. E se você não quer ficar preso em coisas que te fazem infeliz, você tem que enfrentar medos, traumas, demônios que estão aí na sua cabecinha, que te fazem mal, mesmo que silenciosamente. Tinha muita preocupação de enfrentar tudo que eu entendia como certo ou errado desde o início da minha vida, porque eu aprendi com meus pais o que era certo, o que era errado, sendo que hoje em dia eu penso que certo e errado, os meus conceitos de certo e errado em muitas coisas são bem diferentes dos meus pais. E muito provavelmente os conceitos de certo e errado dos meus pais são diferentes do que eram dos pais deles, e assim por diante. Eu gosto muito do pensamento de que ser jovem é ser revolucionário. A humanidade sempre vai ser diferente, e eu espero que diferente para melhor, né? Essa juventude aí tá me dando um pouco de medo. Ter que carregar, você não é obrigado a carregar tudo que você sempre ouviu desde criança. Os seus pais erram, seus pais são seres humanos, seus avós são seres humanos. Enfim, as pessoas que você tem como exemplo são seres humanos, elas podem ter te ensinado muitas coisas fodas, mas elas também vão errar, eventualmente, sabe? É importante que você queira viver por você. Foi essa vontade de viver pra mim, de realmente correr atrás de algum tipo de felicidade, que eu decidi me assumir pra mim, primeiramente. Acho que a primeira pessoa que você se assume é você mesmo. E esse processo pode não ser fácil. Às vezes a gente carrega preconceitos com a gente, e ao passo que a gente se assume pra gente, começa a ser quebrado. A gente também tem que se aceitar. A primeira pessoa que tem que se aceitar é você mesmo. Depois que você assume para você mesmo, você vai poder aos poucos ir assumindo para as pessoas, seus amigos. Começa com pessoas de confiança, que tu sabe que vão aceitar tranquilo a sua identidade. E assim vai se abrindo aos pouquinhos. Não se afobe, principalmente se você for adolescente.
se conheça. Eu entendo que a gente precisa sobreviver. A nossa luta contra a disforia é algo maçante e é muito cansativo. A luta contra a disforia é realmente muito difícil. Eu realmente entendo isso. Eu realmente entendo essa ansiedade pra gente conseguir tomar um hormônio, ser chamado pelo pronome que a gente prefere ser chamado. Mas quando a gente quer acelerar muito, a gente pode acabar tendo consequências ruins. Faça as coisas com muito cuidado. Deixe que o tempo seja o seu melhor amigo para que você possa se conhecer, para que você possa entender você mesmo. E tenha paciência. Muita gente é preconceituosa, mas quando eu digo tenha paciência, é que você não precisa gritar e brigar com todo mundo. O máximo que você puder levar na conversa é melhor. Explique sobre a sua identidade. Entenda que a maioria das pessoas, dependendo do seu núcleo, é claro, no meu caso, a maioria das pessoas que eu me relacionei e relaciono até hoje de certa forma, são pessoas religiosas. Elas nunca tiveram... Cara, eu sou a primeira pessoa trans de muitas pessoas que eu conheci. Eu sou a primeira pessoa trans que as pessoas que eu conheço tiveram contato na vida delas. Entende? De muitas mesmo, muitas. Então, como é que eu exigiria da parte delas algum pré-conhecimento ou alguma aceitação imediata, se para elas ser trans é literalmente um puta tabu? Eu poderia apresentar que uma pessoa trans é igual a qualquer outra pessoa para uma pessoa que nunca teve um contato de fato com uma pessoa trans. Então eu tento falar que mudar de sexo ou mudar de gênero não muda a minha pessoa. E eu acho que isso faz uma diferença absurda nas minhas relações com as pessoas religiosas, pessoas de mais idade. Esse meu posicionamento, é claro, cada lugar e cada pessoa que convive conhece o povo que você está lidando. Você não vai manter o diálogo com todo mundo. Mas eu gosto, pelas pessoas que eu conheço, dentro da minha realidade, faz sentido eu prezar pela educação sempre. E eu acabei que eu ganhei muitas pessoas que entendem agora sobre a comunidade trans por terem conseguido alguém que explicasse para elas de forma amigável sobre o que é ser trans. Acabei indo para outros assuntos também, mas esse seria basicamente meu tópico 1. Se assumir é um desafio, mas que aos poucos eu tento levar esse processo como algo bonito, não só para mim, mas para todo mundo que pode conversar comigo, porque eu espero que me conhecendo e ouvindo de mim um pouco sobre a comunidade trans, sobre a vivência trans, é claro, a minha vivência trans. Então, se você tiver acesso, faça terapia, porque a terapia pode te ajudar a ter clareza de quais são as atitudes e decisões mais assertivas para realizar uma transição que é uma mudança tão radical por muitas vezes. Mas nunca deixe de viver por causa de outra pessoa. A segunda coisa que eu queria falar também é que as pessoas surpreendem. A maioria das pessoas já vai falar naturalmente o que elas pensam no dia a dia, mas as pessoas surpreendem muito. Algumas pessoas você vai esperar total apoio e elas vão ser muito ridículas com você. Outras você vai esperar repúdio e elas vão fazer questão de ir lá no teu direct, no teu WhatsApp e te mandar uma mensagem te apoiando. Isso meio que aconteceu comigo quando estava no início da minha transição social. Eu ainda não completei 100% da minha transição social, que é difícil, mas já estou um pouco avançada nessa parada. Mas no início, que a minoria das pessoas que me conhecem sabiam sobre eu ser trans, eu fui falando para algumas pessoas, fui botando um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, de que eu ia, de quem eu, sobre a minha identidade, sobre como eu me identificava. E de algumas pessoas que eu esperava muito apoio, eu recebi repúdio, sabe? Amigos que eu esperava um apoio legal, uma troca maneira, eu não recebi, na real, recebi repúdio, alguns comentários ruins. Muitas pessoas não falam diretamente, não dão simplesmente um simples comentário, elas só te ignoram, somem, ignoram o que você pediu, ignoram seu pronome de propósito, ignoram seu nome social, mesmo você tendo pedido mais de uma vez pra ela. Isso vai acontecer. Espere isso acontecer. Ao passo que eu tinha essas pessoas que eu esperava apoio incondicional e não me deram esse apoio incondicional, pessoas que eu esperava praticamente um repúdio incondicional
eu recebi um apoio, mas muita gente ainda tá aprendendo. Então, eu achei até fofo. Eu recebi uma mensagem que eu tava transicionando de uma pessoa religiosa que eu conheci na igreja e que não sabia muito bem os termos e que super me apoiou da forma dela de apoiar, usando termos que, apesar de incorretos, eu consegui entender o que ela tava querendo dizer. Independente de qualquer coisa, ela ia me respeitar e aceitar qualquer coisa que fosse. Então, eu achei muito legal isso. Eu honestamente me emocionei muito com isso. Recentemente, eu falando com uma amiga que é religiosa também, que é uma pessoa muito bacana, e ela chegou e perguntou pra mim: eu tô usando o pronome certo com você? E pá. Aí eu me surpreendi, cara. Tipo assim, eu achei bem legal da parte dela, por mais religiosa que ela fosse, ela chegar e perguntar e fazer questão de saber qual era o meu pronome, de saber se ela tava me tratando certo. E ela foi super legal. Tá vendo? Uma pessoa religiosa, mas isso não a impediu de me tratar bem e me tratar com respeito, de ser legal comigo. Vão ter pessoas ultra religiosas que vão te tratar melhor do que pessoas ultra progressistas. Por isso eu falo, observe cada um. Não pense somente nas pessoas que foram idiotas com você. Pense nas pessoas que te apoiaram. Elas que importam. Pense e dê mais atenção nas pessoas que ficaram, não nas pessoas que foram embora, ou das pessoas que te trataram mal. Quem te ama vai, mesmo que discorde de você, vai estar com você. Se ela te amar, ela vai se esforçar pra entender. Ela vai se esforçar pra te respeitar. E é essas pessoas que você tem que valorizar. A terceira coisa que eu tenho pra dizer é que nós, pessoas trans, mas não somente as pessoas trans, as pessoas LGBTs no geral, eu acho que nós devemos viver além da luta. E o que eu quero dizer com viver além da luta? Quando eu estava no início da transição, eu pegava muito esse termo trans como se fosse tudo que importasse da minha personalidade. A gente vai muito além do que uma sigla. Claro, a bandeira faz parte da nossa luta. Nunca devemos abandonar a nossa bandeira, a nossa comunidade, a nossa identidade, jamais. Mas não se ater a somente isso, sabe? Não se firmar somente nisso, não pensar somente nisso. Ser você, não somente a sua identidade de gênero, mas os seus gostos pessoais, e não se esconda atrás de uma sigla, não se esconda atrás de uma comunidade. Claro que eu vou falar sobre a minha vivência trans, porque isso faz parte de uma parte muito importante da minha vida, assim como se você for trans também faz parte da sua, mas não somente isso, né? De tudo isso que eu falei, meu resumo total é: não tenha medo de se expressar. Se expressar também é um ato político, principalmente pessoas trans, para que mais pessoas trans também possam ganhar prêmios, também possam estar na televisão, também possam estar desenvolvendo jogos, também possam estar atuando, também possam estar escrevendo livros, também possam estar nos esportes, que a gente possa ser destaque, ser referente no que a gente quiser ser referente. Se expresse e não tenha medo. Essa é a melhor arma política que a gente tem em tempos nublados como os atuais, eu diria, especialmente politicamente. Essas foram uns detalhes aí que eu pude pensar sobre ser trans nesses 22 anos de vida que eu tenho e alguns anos já transicionando e tendo assumido pra mim, para outras pessoas, sobre a minha identidade e ainda no caminho da transição. Eu gosto de pensar, na verdade, que não necessariamente a gente tá... Socialmente a gente tá fazendo uma transição para as outras pessoas, mas internamente a gente só tá sendo a gente. Então, internamente não existe uma transição a partir do momento que você aceita quem você é e começa a viver da forma que você se identifica. Dito isso, eu quero saber qual é a sua opinião sobre esses temas todos aí que eu falei. Se você quiser colocar sua opinião aí nos comentários, cara, vai ser um prazer conversar com você. Eu gosto muito de todos esses temas. E é isso, cara. Eu espero que você tenha tomado alguma coisa aí comigo, comido uma pipoca pelo menos, enquanto a gente teve essa conversa levemente extensa. E se você gostou dessa conversa que a gente teve, se inscreve e certamente vai ter muito mais por aí. Até o próximo e obrigada.